Cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindos ao canal Alicia Verdade. Ontem eu estava assistindo a um vídeo da excomunhão do Ed Renekiewicz, do seu desligamento da Ordem dos Pastores do Brasil. E quem quiser assistir ao vídeo, clica aqui. E ele foi desligado, foi excomungado pelos pastores batistas, porque ele ousou ano passado falar que a Bíblia precisa ser atualizada, que não se deve ter essa interpretação fundamentalista e tal. E quem quiser assistir esse vídeo, que ele fala que a Bíblia precisa ser atualizada, tá? Se eu achar o vídeo, você pode clicar aqui. E aí você assiste e tira suas conclusões. Mas o que eu quero falar é da excomunhão, Eu vou usar a palavra excomunhão, que foi desligado. Então desligado é um modo bonito, pomposo de dizer que fulano foi excomungado, está fora da igreja, está fora da comunhão, está fora da quinonia, Não é koinonia, tá? Em grego é quinonia, comunhão. Então ele está fora da quinonia da comunhão. Ok. Está fora da comunhão. E aí ele deu suas razões e tal, porque ele foi excomungado e tal. Agora eu acho engraçado, os protestantes falarem excomunhão, principalmente batistas, Os batistas surgiram no século XVI com o nome de anabatistas, tá? Um dos primeiros foi Karlstadt, Thomas Müntzer, teve outros menos conhecidos que agora não me vem à mente o nome. Mas eles surgiram lá no século XVI, surgiram como os outros protestantes, do livre exame, do sóla escritura, Principalmente do livre exame, que o livre exame permite, segundo essa tese, que qualquer indivíduo, qualquer cristão, pode pegar sua Bíblia, ler sua Bíblia e interpretá-la de acordo com suas luzes. Esse é o princípio do livre exame. Então, sem quaisquer premissas, sem quaisquer preparações, sem quaisquer estudos, o indivíduo pode pegar uma Bíblia e interpretá-la a seu talante, a seu gosto, como melhor lhe convir, E é isso, Esse é o princípio do livre exame. Então, é engraçado, os protestantes, eles mancarem os perseguidores, os inquisidores, Eles que falam tanto Inquisição, que a Igreja Romana perseguiu, matou milhares e até milhões, eles inventam números grotescos, gigantescos, Mas isso já foi desmentido pela historiografia moderna, que a Inquisição Romana não foi todo esse show de horror que os protestantes, ateus, feministas, anarquistas gostam de dizer, Há uma boa bibliografia sobre isso, mas não é o tema do vídeo também. Futuramente talvez eu faça vídeo sobre a Inquisição Romana, Não concordo, mas a gente tem que ter um julgamento, justo, honesto e não um julgamento usando de anacronismo que fica feio, Tem muito professor de história aí, de esquerdinha, revoltadinho, que fica falando mal da Idade Média, da Inquisição, fica falando besteira por aí, E aí fica passando vergonha na internet, porque não estuda, quer pagar de intelectual. Mas também não é sobre isso que eu vou falar, Não é esse o tema, não é esse o meu tema, não é esse o escopo deste vídeo. O tema deste vídeo é a excomunhão, do Ed Renekiewicz, Então é a Inquisição Protestante que eu vou falar neste vídeo. A Inquisição Protestante, ela ocorreu no passado e ocorre ainda hoje. Olha o caso do Ed Renekiewicz. E o Ed Renekiewicz, ele argumentou muito bem, Ele disse assim: eu sou batista porque a Igreja Batista não tem dogmas, não tem posições dogmáticas, ela preza pela liberdade de culto, pela liberdade de consciência, Em tese, tá? Em tese. Aí ele falou: eu sou batista por causa da liberdade de consciência,
pelo livre exame, pela minha liberdade de exercer o livre exame e mesmo de criticar a própria Bíblia. Porque ele disse, eu não estou criticando a Bíblia, estou criticando a forma como se lê a Bíblia, estou criticando a interpretação fundamentalista. Então ele estava dizendo que quando ele falou que a Bíblia precisa ser atualizada, não é a Bíblia que precisa ser atualizada, é o leitor da Bíblia que precisa ser atualizado. Porque, na verdade, as interpretações bíblicas, né, não estou falando de dogmas, estou falando das interpretações de textos. As interpretações variam de século a século, né? Nos dias atuais, desde que surgiu, aliás, de 500 anos para cá, essas atualizações, essas interpretações mudam a cada dia, a cada hora, né? Porque hoje qualquer indivíduo pode interpretar a Bíblia pelo livre exame e tirar as mais diferentes conclusões e até conclusões contraditórias do mesmo texto, né? Então essa atualização ela ocorre, mas é uma atualização o quê? Fundamentalista, uma atualização idiota. Então o Ed Renekiewicz está falando que a Bíblia ela precisa ter uma outra leitura. Então ele tem uma postura mais numa moral mais relaxada e isso até de uma moral mais misericordiosa, né, para não se oprimir as pessoas e tal. Então, e ele falou que ele não falou que as pessoas precisam concordar com ele. Ele falou que a Bíblia precisa ser atualizada no sentido de que o leitor precisa ter uma outra visão, né? Ele não está dizendo que a Bíblia estava errada, mas muitos textos que estavam ali, né, eram textos escritos para aquela época e não para os dias de hoje, porque não focava a revelação divina, mas a moral de uma época. É isso que ele quis dizer, né? Então, por exemplo, se apedrejar adúlteras era certo na época de Moisés, hoje já não é, né? Se botar fogo em bruxos e feiticeiros lá na época de Moisés, na época em que o Pentateuco foi escrito, hoje já não é certo. Por quê? Porque a moral muda, né? A moral muda. E aliás, nem na época do próprio Cristo já se apedrejava mulheres adúlteras. A questão da mulher adúltera do capítulo 8 de João foi uma armadilha dos fariseus, dos escribas, para pegar Jesus em contradição, né? Porque na época de Jesus nem se apedrejava mais pessoas. Por quê? Porque a moral, né, ela vai evoluindo, ela muda com os tempos e com os lugares, né? Então é isso que o Ed Renekiewicz quis dizer. Com a Bíblia precisa ser atualizada. Não é a Bíblia, é o leitor da Bíblia que precisa ser atualizado, né? Que ter uma visão maior da Bíblia, do contexto em que ela foi escrita, né? E as pessoas não entenderam, ou melhor, entenderam literalmente o que o Ed Renekiewicz disse e começaram a atacá-lo, né, a xingá-lo. Até então ele era o queridinho, deixou de ser o queridinho, foi atacado, né, foi xingado e está sendo xingado ainda hoje, etc e tal. Então eu acho muito engraçado, né? Eu acho muito engraçado quando batistas que foram perseguidos por seus colegas, né, seus colegas de sola escritura, seus colegas de livre exame, eu acho muito engraçado que eles foram perseguidos por colegas da mesma origem, que é o sola escritura e o livre exame. Eles foram perseguidos no século XVI por luteranos, por zwinglianos, esses, aliás, doutrinariamente muito mais próximos dos batistas, e foram perseguidos também pelos calvinistas, né? E hoje, né, os batistas têm essas práticas inquisitoriais, né, têm essas práticas de condenação, né? E aí o Ed Renekiewicz falou assim, é uma contradição, né? Ele quis mostrar que é uma contradição ser batista, que prega, né, a liberdade de consciência, que prega o livre exame, e querer censurar a mim,
que estou praticando o livre exame, né? Ou seja, eu estou livre examinando as escrituras, eu estou tirando as minhas conclusões, e eu posso dizer que certas coisas na Bíblia já não servem, né? Não batem ao que ele quis dizer. E ele estava fazendo o quê? Livre exame. E aí ele foi condenado por fazer o que os protestantes fazem, livre exame. Ou seja, quando a Igreja Romana condenou os protestantes por fazerem livre exame, a Igreja Romana fez certo. Por quê? Porque ela não aceita livre exame. Ela aceita que a autoridade máxima da interpretação da Escritura é o Papa. A autoridade máxima são o quê? São os bispos em união com o Papa Romano. Ou seja, é o magistério da Igreja que interpreta as Escrituras. Então a Igreja Romana está certíssima de condenar o livre exame, de condenar o sola Escritura. Ela está certíssima. Agora, os protestantes, eles estão errados em condenar quem quer que seja por praticar o livre exame. Estão errados, porque o princípio do livre exame é do protestantismo. Então, quando o protestantismo critica outro, pratica excomunhão, perseguição, chama o outro de herege, o protestantismo está caindo em contradição. Ué, não é livre exame? O livre exame não diz que cada um tem que chegar às mesmas conclusões que eu cheguei. O livre exame é o quê? É o exame livre das Escrituras. É isso que diz, que cada indivíduo pode ler e interpretar do jeito que bem entender. Esse é o princípio do livre exame. Aí, então o que acontece? Quando um protestante critica o outro, chama o outro de herege, e o Ed Renekiewicz foi chamado de antiético e foi chamado também de herege. Então quando um batista, mano, chama o outro de herege, ele está criando o quê? Um dogma, um magistério, né? um colegiado que pode interpretar a Bíblia. Ó, essa é a interpretação correta, essa é a interpretação ortodoxa. Quer dizer, é como eu sempre falo, o livre exame ele não existe na prática, só existe na teoria, né? Livre exame, só a Escritura e tal. Né? Na teoria das igrejas protestantes, a prática é outra. Então não existe livre exame, né? Então este vídeo do Renekiewicz veio a calhar, porque mostra a verdade. Essa coisa de livre exame, essa coisa de só a Escritura não existe. Então afirme uma coisa que os pastores não gostam, não querem ouvir, aí você vai ver que liberdade você tem para interpretar as Escrituras. Que liberdade você tem para fazer o sola Escritura, né? Não tem liberdade nenhuma, nem no sola Escritura, nem no livre exame, como mostrou o pastor Ed Renekiewicz, né? Então é muito engraçado, muito trágico, é muito triste, mas é engraçado. Assim, é triste porque me parece que ele é uma boa pessoa, mas e eu não estou aqui para dizer se ele está certo ou está errado. Estou analisando a posição da ordem dos pastores batistas. É isso que eu estou analisando. Eu estou analisando a decisão da excomunhão dos pastores batistas. É isso que eu estou analisando. Né? Estou analisando essa excomunhão. Como é que uma congregação que fala de livre exame, que fala da liberdade, né, que diz que veio lutar contra a opressão, vem oprimir um dos seus, coibindo, né? Tipo, você não pensa da mesma forma que a gente, então você é herege, você é antiético, está desligado, né? Sua interpretação não é válida, seu livre exame não é válido, né? É ridículo, né? É contraditório, né? Mas como eu sempre falo, essa coisa de liberdade, né? Quando se fala muito da liberdade e tal, pode crer que esse discurso de liberdade, né, dos reformadores, dos revolucionários, os revolucionários, né, os reformadores, como os protestantes, quando ganham poder, eles sempre se tornam mais tiranos que o poder anterior, né? E é por isso que eu prefiro mesmo, né? Não sou da Igreja Romana, eu sou cristão ortodoxo, porque eu sou a favor mesmo de uma autoridade constituída dentro da igreja,
de um governo democrático, porque esse negócio de que a gente é oprimido, liberdade, pode ver. Quando o anarquista ganha poder, comunista ganha poder, o reformador ganha poder, eles se tornam verdadeiros tiranos. Aí o discurso da liberdade vai para as cucuias, vai para o ralo, já era, né? Então, repito, né, repito que o livre-exame nunca existiu na prática, nunca existiu na prática. E assim, é ridículo mesmo, é muito ridículo que protestantes venham a chamar outros de herege, porque o René Kivitz está fazendo o que o Lutero fez, o que o Zwinglio fez, o que o Karlstadt fez, né, o que Calvino fez, o que o Melanchthon fez. É isso que o Ed René Kivitz está fazendo, ele está livre examinando. Por que a igreja condenou, a igreja romana condenou o protestantismo? Condenou porque a igreja não aceita o livre exame. Para a igreja romana, a única autoridade, ou melhor, a autoridade máxima, o intérprete máximo das escrituras é o Papa. E o magistério da igreja romana, né? O magistério que interpreta as escrituras e os fiéis têm que receber. Os fiéis podem ler as escrituras, os fiéis romanos, mas eles têm que... A interpretação não é deles, a interpretação é do Papa e do magistério da igreja romana. Então a igreja romana condenou o livre exame e condenou o sola escritura. Por quê? Porque ela, em sua história, sempre foi a intérprete. Ela é que ensinava os fiéis, porque para a igreja romana, e mesmo para a igreja ortodoxa, que é a igreja a qual eu pertenço, o poder de ensinar, né, pertence aos bispos, chama-se igreja docente, igreja que ensina. E tem a igreja que é ensinada, que é a igreja discente, que são os fiéis, né? Então uma parte da igreja ensina, que são os bispos, e a outra aprende, que são os fiéis. Já no protestantismo não há isso, cada fiel pode ensinar e aprender ao mesmo tempo. Quer dizer, na teoria, na prática não é bem assim, né? Na prática, os pastores, muitos pastores querem fazer papel de bispos e até de papas, né? Definindo, dogmatizando e tal, né? Mostrando que, como eu sempre falo, só a escritura não existe na prática, nem o livre exame. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, deixa aí seu joinha, isso é importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para ser avisado, para ser avisada de novos conteúdos e compartilha este vídeo com seus amigos e deixe seus comentários aí embaixo. Fui!